Olá, sejam todos bem-vindos à edição especial do podcast Momento com o Diretor, em comemoração aos 71 anos do CDTN. Eu sou Alice Queiroz, jornalista da Assessoria de Comunicação do Centro, e eu vou guiar essa nossa conversa de hoje. Está aqui comigo o diretor do CDTN, Luiz Ladeira, e o nosso convidado mais que especial, Antônio Santiago, fotógrafo aqui do Centro. Olá, colegas do CDTN e amigos da nossa instituição. Este podcast de hoje ele tem um sabor muito especial. É um podcast para comemorar mais um ano de existência da nossa instituição. 71 anos. Num país como o nosso, que é um país de poucas tradições, um país novo, fazer uma instituição com essa longevidade é uma exceção. Então nós devemos cultuar essa nossa instituição, né, que está sobrevivendo a esse tempo todo aqui, né, a todas as intempéries. Obrigado, Alice, pelo convite, ao Dr. Luiz Ladeira. Com muita satisfação que eu vou participar desse nosso bate-papo aqui. Durante as comemorações dos 71 anos do CDTN, nós estamos dando ênfase no passado, presente e futuro da instituição e principalmente estamos fazendo questão de falar sobre as pessoas que estiveram e estão aqui. Nós queríamos poder contar a história de todos, mas infelizmente isso não é possível. O que nós podemos e vamos fazer aqui hoje é trazer um pouco do que é a nossa instituição, com histórias e lembranças do Ladeira e do Santiago. Para começarmos, eu quero que vocês contem pra gente como foi que vocês chegaram até o CDTN, quais foram as primeiras atividades realizadas aqui. Vocês lembram com quais pessoas vocês tiveram o primeiro contato? Olha, eu costumo brincar, eu não cheguei, eu estava aqui, né? Na verdade, eu precedi a nossa instituição. Eu cheguei como aluno de Física na década de 70, né? Do curso de bacharelado em Física da UFMG, já funcionava aqui nesse prédio que nós estamos agora, né? Então eu vim aqui, o terceiro e quarto ano do curso de Física já eram ministrados aqui nesse prédio, e eu cheguei aqui então na década de 70, em 1970, para ser mais preciso, né? E eu me formei em 72, durante esse tempo, 70 a 72, eu já era estagiário, já ajudava nos laboratórios aqui, na época da Escola de Física, né, do curso de Física. Em 1972, foi criada a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, que então sucedeu o IPR, né? E com a criação da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, ela mantinha uma formação de pessoas, né? Então tinha um curso aqui de mestrado que chamava Ciências e Técnicas Nucleares, né? E eu entrei para esse curso, terminei meu mestrado em 74, e em 74 eu fui efetivamente contratado pela CBTN, né? E então eu tenho aqui várias histórias, né? Várias histórias. De 72, quando eu me adentrei, né, já sem ser contratado, mas fazendo o curso como aluno, eu já convivi de perto com o que a gente falava na época, né, Santiago? Uhum. Que era aqueles medalhões, né, né? E aí eu posso citar o professor Ramayana Gazinelli, o professor Francisco Magalhães Gomes, que foi o nosso fundador. Eu fui aluno do professor Francisco Magalhães Gomes, né? O professor Márcio Quintão, professor Emílio Vasconcelos Paes, então, Carlos Márcio, Leonardo Machado, Vigílio Andrade. Era nata da tecnologia nuclear e da ciência aqui de Minas naquela época, né? E para a gente eles estavam tão distantes, né? A gente era menino aqui como estudante, né? E a gente, inclusive, né, por isto, eu hoje tenho a sensação de que a gente poderia ter curtido essas personalidades um pouco mais, né? A gente não tinha maturidade para saber com quem que a gente estava lidando, né? E nós estávamos lidando com um professor, por exemplo, né, que foi o único latino-americano escolhido pelo Vaticano no processo de reabilitação do Galileu, né? O cientista que foi o professor Francisco Magalhães Gomes. O professor Francisco, ele falava do Galileu assim com uma paixão, como se ele estivesse falando de uma namorada, né? Então era muito interessante. E eu me lembro, eu como menino, sentando na última
cadeira da sala de aula, né? Por quê? Porque se desse uma oportunidade a gente fugia, né? A gente fugia. Coisas de aluno, e então por isso eu digo que eu podia ter curtido mais esses meus mestres, né? E aí, aqui era uma família, né? Então eu posso dizer, eu convivi com pessoas fabulosas e que hoje em dia fazem parte do meu círculo de amizade, até mesmo da minha família, por exemplo, né? A madrinha de minha filha mais nova, que hoje é médica, a Olga Cimbalista, né? Trabalhei com ela foi minha chefe na época que eu trabalhava na Termihidráulica. O Paulo Toffani, que era chefe do departamento lá, é padrinho da minha filha mais velha, né? Então, a nossa família era o CDTN, né? Então, a gente tem várias histórias juntos, mas era, de fato, uma família, não é, Santiago? Uma família muito boa, grande, muito boa. Com todos os problemas das famílias, né? Todas têm, com certeza. É isso aí. Exato. E o seu começo aqui, Santiago, como é que foi? Eu cheguei aqui no IPR em 1º de janeiro de 70, né? Onde eu vim trabalhar no restaurante, onde ganhei uma concorrência. Eu já tinha um restaurante e vim para cá, né? Porque aqui tinha que servir o almoço no dia 2 de janeiro, e aqui, como era tão pequena, aqui só servia 50 refeições por dia, 50 almoços. Isso é o passo do caso de hoje, é enorme, né? E fiquei por aí, fiquei até setembro e fui trabalhar na gráfica. Eu também gostava de trabalhar em gráfica, então eu aproveitei uma deixa que teve uma vaga aqui no IPR, na época IPR, tinham 2 vagas para gráfica e eu candidatei uma delas, e uma das vagas ficou para mim. Eu fiquei até do ano de 70 até 78. Onde eu fui para a área técnica, onde eu fui trabalhar no laboratório de materiais, na metalografia. E por lá eu fiquei um bom tempo. Em 2008 eu fui, assim, nesse tipo de trabalho, eu consegui assim, desenvolver, consegui fazer uns cursos. Em 78 a 2008 eu fui fazer curso de metalurgia, porque a área de metalurgia que eu tinha que aprender alguma coisa. Então eu fiz metalurgia na Escola Vital Brasil. Logo após eu fiz análise de sistema na Exultra, eu fiz ciência da computação no ISEX, fiz curso na Kodak em São Paulo e fiz fotografia nas Belas Artes da UFMG. E nesse período todo, assim, em 2008, aí eu fui definitivo para a comunicação, onde em 2010 fiz meu registro de jornalista, repórter fotográfico pela DRT de MG. Então, o meu processo aqui, nesse tempo todo, foi uma coisa muito gratificante. A gente tinha a chance da gente estudar, da gente fazer, além de trabalhar, como Ladeira disse que a família, todo mundo que era família, todo mundo era amigo. Graças a Deus que era um lugar assim maravilhoso. Quem saiu sempre quis voltar. E assim, a minha trajetória foi desse jeito, foi nesse período todo que eu tive aqui. Quando eu entrei aqui para o IPR, na época, eu conhecia assim, professor Milton Campos, professor Omar Campos Ferreira, professor Francisco, professor Emílio Vasconcelos Paz, o Carlos Márcio, o doutor Vigílio Matos de Andrade, o Valquírio também, o Luiz Ladeira, né? Lógico, eu conhecia, que eu cheguei, já estava aqui, a Nenira Santos. E se eu for relacionar aqui, é muita gente, mas muita mesmo. O número meu de amizade aqui foi muito grande. Então, assim, o Ladeira já falou tudo, muitas coisas, né? A respeito do IPR. E assim, a história nossa é muito bonita e o IPR também é um lugar muito bonito, graças a Deus. O Santiago esqueceu de se referir, né? Quando ele foi para a gráfica, ele lidava, vocês que são mais novos nem se lembram, né? Era com mimeógrafo. Mimeógrafo, esse tipo de coisa, é isso mesmo. Eu já tinha essa noção, e eles aproveitaram esse gancho meu, que quando eu fui para a gráfica, a gente mexia com fotografia, eu vim suceder um fotógrafo que tinha aqui, que ele era da UFMG, Leonardo, né? Isso. Ele foi para o UFMG, e eu praticamente quase que tomei a posição dele. E agora, indo para o laboratório de metalografia, é onde nós tínhamos um laboratório, né? Um laboratório muito bem montado de fotografia. E toda vez que eu estava no laboratório fazendo um teste, qualquer análise de amostra, sempre alguém me chamava, tem uma visita aqui, tem uma visita ali, vai fotografar. Você chegou um pessoal aqui. E com o negócio da fotografia foi acontecendo,
e eu fui para Kodak, igual eu contei, fui para São Paulo, aprendi. Aqui no CDT, na época, tinha muito casamento. O pessoal gostava de casar naquele tempo, coisa rara hoje. Então, eu fotografei nesse período meu de fotógrafo 384 casamentos. Quase todo mundo aqui do CDT que casou, eu era o fotógrafo, eu era o cinegrafista. Com isso, eu fiz pôster das crianças, eu fiz foto de aniversário, de bodas. E o povo está acreditando até hoje que eu sou fotógrafo. Então nós estamos indo. Participei lá do acidente de Goiânia como repórter fotográfico também. Eu fui em Goiânia e estou por aí. É isso aí. E a comunicação era uma comunicação excelente. Ah, com certeza. Quando precisávamos falar para fora, a gente falava por telex. Com telex, justamente. E tudo nós tínhamos filme, tudo é igual hoje, né? Hoje se tem, né? As redes sociais, e-mail, né, e videofone, né? A gente sonhava com uma ligação telefônica que você pudesse ver a pessoa que estava do outro lado te atendendo. Hoje a gente tem isso aqui no bolso e nem percebe, né? O telex, não era qualquer um que operava o telex, não. Você entregava para a Lourdinha, não era isso? Lá na diretoria, só tínhamos o aparelho de telex, ela pegava o papel, a mensagem que ia transmitir e usava o telex para transmitir. Era algo assim, né? Não é tão fácil assim, não. Ainda bem que nós aprendemos. A gente já chegou nessa condição de aprender como é que era. Hoje está muito mais fácil. Eu acho que a ciência, a tecnologia, hoje as coisas se tornaram muito mais fáceis, né? Eu fico lembrando se o Francisco de Assis Magalhães, aquele pessoal tivesse celular, o que eles teriam aprontado? Isso aí. O interessante de trabalhar num centro de pesquisa, né, numa comunidade dessa, é que a gente envelhece, mas a gente não envelhece, vamos dizer assim, tecnologicamente. A gente fica atualizado, né? Sempre. Então, não se concebe, né? Um funcionário, um servidor de uma instituição como a nossa, que quando introduziam modificações e novidades, como o e-mail, que eu me lembro, né, a primeira vez que eu tomei conhecimento de e-mail, encontrei com o Valdemar, que ex-diretor aqui, subindo a rampa ali do prédio 6, e ele estava organizando um simpósio na área dele de materiais, e ele contando para mim, olha, eu entrei em contato com o pessoal dos Estados Unidos para poder convidar, era um simpósio internacional, e eu usei uma correspondência eletrônica. Que diabo é isso que é correspondência eletrônica, Valdir? Não, é um negócio. Eu fui lá no Centro de Computação da UFMG e a gente tem lá uma maneira de comunicar com os outros através da correspondência eletrônica. Correspondência eletrônica nada mais é do que o e-mail hoje. E-mail hoje, com certeza. É isso aí. Outra coisa de curiosidade, né? Eu estava fazendo estágio na Alemanha, na década de 70, né? E eu saí de Frankfurt, que era no sul da Alemanha, e fui para o norte da Alemanha, para o centro da Alemanha, perto de Hamburgo, que tinha outro centro de pesquisa que eu precisava, e eu tinha que levar um desenho para discutir lá. E eu esqueci o desenho. Quando eu cheguei no destino e tal, que eu falei, nossa mãe, eu esqueci. Aí comentei com uma pessoa que me recebeu, olha, não vai ser possível a gente discutir porque eu esqueci o desenho lá em Frankfurt. Aí ele falou, não, como é que é o negócio? É assim, me PT muda. Não, 2 minutos depois ele estava com os desenhos. O que era? Fax. Primeira vez que eu tomei conhecimento do que era fax. Né? Aí quando eu vim para o Brasil, na primeira vez que eu vim para o Brasil, eu estava no aeroporto de Frankfurt e resolvi comprar uma novidade para trazer, né? Aí entrei numa daquelas lojinhas que devia corresponder o Duty Free hoje, né? Aquelas lojas de livres de aeroporto, né? Free Shop. E o cara me ofereceu um telefone sem fio. Novidade. Um telefone sem fio. Mas aí, quando eu falei que eu vinha para o Brasil, ele falou assim, olha, você tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser autorizado a usar esse telefone. Se lá no Brasil não tiver autorização, você não vai poder usar. Era um telefone sem fio. Olha só, isso tem 50 anos, meus amigos. É muito recente na história para você ver como é que as coisas evoluíram.
Às vezes para melhor, às vezes para pior, muito, né? muito pior, graças a Deus. No sentido comportamental, às vezes eu me pego pensando que as coisas pioraram, as pessoas ficaram mais materialistas e isso é ruim, né, no meu ponto de vista. Eu acho que esse é o que a gente paga por ter um desenvolvimento tecnológico. Mas tem uma coisa que a gente no passado já está aqui há algum mais tempo, esse exemplo de boa amizade, de bom comportamento já atinge essas pessoas que estão chegando aqui. Elas mantêm esse mesmo comportamento de amizade, elas mantêm, elas viram esse exemplo. É o espírito, da instituição contribuir para isso, né? Contribuir com isso mesmo, com certeza. Bom, o CDTN é muito conhecido pelas grandes instalações e pelos laboratórios. A gente sempre fala muito do reator, do LIG, da UPPR, mas o sucesso dessas instalações se deve principalmente às pessoas que estão à frente delas. Como eram essas relações nesses ambientes, né, nesses laboratórios? Né? O Ladeira aqui contou da Olga, que é madrinha de uma das filhas dele, então eu acho que essas amizades acabam saindo dos limites aqui do campus e passam para a vida pessoal. Né? Então, quais foram os amigos que foram lá para fora também, que fizeram parte da vida pessoal? Eu tenho muito amigo desse aqui do CDTN, tem hora que eu me sinto até assim, eu falo, gente, só tem amigo no CDTN, como é que eu vou fazer dessa vida? Porque todo mundo que eu procuro, eu quero contar um caso com uma pessoa, eu falo, vão perguntar, não posso perguntar não, porque não está aí mais, aí vou perguntar, não posso perguntar, mas a gente tem assim, eu tive muita amizade com todo mundo, graças a Deus, eu tenho as pessoas aqui como realmente são minha família, tem hora que eu fico até assim, emocionado de falar, porque eu vou pensando naquelas pessoas que aposentaram, naqueles amigos meus que faleceram, que são em grande número. Então tem hora que é até ruim de falar das pessoas, sabe? Que dá uma saudade. É difícil mesmo, mas graças a Deus é aquela dificuldade, mas do bem. Isso. Do bem, graças a Deus. Eu também tenho essa sensação, né? Tem um fato curioso que eu encontrei o Yvon Chanson. Yvon Chanson era um francês que trabalhava com a gente, ele tinha um laboratório de datação de carbono 14. Muito eficiente, né? Se aposentou e um belo dia encontrei com o Yvon Chanson saindo aqui desse prédio e ele virou para mim e falou assim, ô Luiz, o CDTN está acabando. Eu falei, não, Yvon, você está enganado, quem está acabando somos nós, o CDTN vai ficar, outras pessoas vão assumir, talvez com outras ideias, com outro direcionamento, mas a instituição não acaba, né? Nós é que passamos, né? Com certeza. O CDTN de hoje, eu acho ele, né, bem melhor do que o CDTN de ontem, assim, né? De ontem, não estou comparando de hoje com o de ontem. O de ontem, né, as pessoas passaram, aquele negócio todo. E o de hoje é excelente. Mas eu tenho certeza que, tecnicamente, cientificamente, o de amanhã é muito bom. Porque nós temos gente boas na ponta saindo e um grupo grande na outra ponta querendo entrar. Pessoas mais jovens, com mais ideias, com a ideia mais aberta, né, nessas pesquisas, e até na aparelhagem tecnológica. Hoje você visita o CDTN, nos laboratórios, cada equipamento de ponta é muito bonito, laboratórios todos muito bonitos, e vai ser daqui para frente a tendência, hoje nós temos 50, 60 laboratórios, a tendência é chegar a 100, fácil. Eu nesse aspecto, né, eu operei muito com um computador daquela época, né, que eu aprendi computação, né, no 1130 da Escola de Engenharia. Era um computador que ocupava uma sala de 25 metros quadrados e que tinha menos memória do que um telefone celular desse, tá certo? Então aí depois evoluiu, passou para o IBM 360. O IBM 360 funcionava ali no piso da reitoria aqui da UFMG. Já era um computador bem mais eficiente tinha um cartãozinho /3. Isso é que eu ia contar, né? Como é que a entrada de dados era feita? Através de um cartão perfurado. Né? Aí nós evoluímos muito e contratamos um centro de processamento de dados no Rio de Janeiro, né? em que a gente levava os nossos programas para serem processados no final de semana. Então a gente preparava aquela pleiade de cartões perfurados, né, porque a entrada era feita através de cartão perfurado, e entregava para o nosso amigo Zé Rodrigues Batista, o Geleia, que infelizmente faleceu, né, era uma pessoa excelente e tal.
E ele levava e a gente ficava na expectativa da segunda-feira, quando o Geleia voltava do Rio de Janeiro, com o resultado do nosso programa. E na maioria das vezes, a gente errava um furo no cartão, aí o programa não rodava. Errava tudo. É igual quando eu fiz o curso do ISEX, né, quando eu fiz, eu pegava os cartões e perfurava aqui na biblioteca. Já tinha perfurado, né, lá dentro. Aí levava, chegava na reitoria, dava a pé, porque não tinha carro, não tinha nada, e ia daqui na reitoria. Chega lá, punha lá, pedia até um rapaz, até lembro o Renato, roda pra mim. Aí tinha até errado. Aí você voltava com tudo outra vez. Tudo de novo. E saía aquela folha impressa. Eu ficava pensando o seguinte, não era um cartão, era uma caixinha com milhares de cartão, cada entrada, né? E se você tropeçasse com uma caixa daquela e os cartões espalhassem, misturassem, você acabava com a sua entrada. Às vezes que você tinha estava trabalhando um mês inteiro para preparar aquela entrada. E essa dificuldade estava a minha do Ladeira, mas todo mundo tinha esse problema Todo mundo tinha esse problema. Aliás, eu tenho até que pensar se nós ainda temos algumas perfuradoras daquela para colocar aqui no Espaço Memória. A biblioteca tinha uma. Que eu tenho que ver. Eu acho que nós temos algumas guardadas aí. Por aí, Alice. Muita história. Ao longo desses 71 anos do CDTN, muita coisa mudou. Inclusive, a gente falou aqui de sair do fax e ir para o e-mail, por exemplo. Mas também teve muita coisa que se manteve ao longo desses anos as mesmas. O que vocês acham que se manteve igual durante todos esses anos que passaram aqui no CDTN? Olha, tecnologicamente falando, eu acho que não ficou nada. Agora, é o que o Santiago observou. O espírito da instituição é o mesmo. Quer dizer, o espírito que junta as pessoas. E que faz com que as pessoas sintam que estão numa família, ele continua o mesmo. Como eu disse no início, quando o Santiago falou isso, eu fiz uma observação. Com todos os percalços de uma família, né? Uma família não vive 100% do tempo, né, as mil maravilhas, né? Tem os embates, essa coisa toda. Agora, tecnologicamente, né, até o reator, que é da década de 60, ele já não tem mais a estrutura que tinha. O tanque foi mudado, a mesa foi mudada, ela está aqui, a mesa, inclusive, nesse espaço, né? Então, eu acho que o que ficou foi o espírito da instituição. Esse realmente permaneceu. E eu quero até colocar nesse espírito da instituição, que você fala, Ladeira, porque a gente tem dois tipos de corpos aqui dentro. Tem o corpo técnico e o corpo administrativo. Gente, para manter esse corpo técnico trabalhando igual trabalha todo, a gente tem que louvar demais a nossa área administrativa. A área financeira, a área de suprimento, a área de RH, a nossa biblioteca, o nosso departamento médico, a nossa segurança de portaria, outras coisas que as pessoas comentam. O CDTN hoje está num lugar tão bonito, num lugar tão maravilhoso. Não esquecer do pessoal da jardinagem, que faz a decoração, o pessoal da limpeza, né? As nossas secretárias, né? Como diz assim, hoje quase nem existe mais secretária. Não tem, é um cargo de extinção. Então, é um cargo de extinção, que a gente vê que já mudou alguma coisa, né? Já não tem mais. Então, assim, essa área administrativa sempre foi um suporte muito bacana aqui com a gente. Todo o pessoal da área, realmente da área técnica, eles têm essa consciência que a área administrativa segura bem as pontas. Inclusive, atualmente, a nossa comunicação, né? Isso. É isso que o Santiago está falando, isso é muito importante. Naquela época, né, a área administrativa ela é chamada de área de apoio. Área de apoio. Certo? E a gente, o que se deu foi uma espécie de uma revolução. Eu participei da elaboração do decreto, da lei, do plano de carreira em 1991, tá certo? E hoje vocês veem o reflexo disso. Não existe no nosso plano de carreira de ciência e tecnologia essa distinção entre apoio e atividade fim. Nós temos 3 carreiras, uma carreira que é de tecnologista, uma carreira que é de pesquisador e uma carreira que é de analista, né, que abriga todo o pessoal que a gente antigamente chamava de apoio. Isso veio exatamente desse conceito de que não são coisas separadas, né? Um pesquisador de ponta não executa a pesquisa dele se ele não tiver o apoio de quem compra, de quem paga, de quem cuida dos insumos do laboratório dele. Então, esse espírito de coisa foi traduzido no nosso plano
de carreira de ciência e tecnologia, que hoje é uma lei, né? E voltando isso também, Alice, esse pessoal hoje eu sinto muita falta, eu vejo as pessoas que se aposentaram, tem muita gente que aposentou aqui no CDTN, que nos ajudaram a criar essa empresa, e que gente não conhece a UPPR, que não chegaram a ter a oportunidade de saber o que a UPPR faz. Tem gente que não conhece o LIG, não conhece o mamógrafo, o nosso calibração lá do pessoal da área controlada, né? Tem muitas coisas que as pessoas que aposentaram e não conhecem o CDTN. Estava na hora dessas pessoas voltarem aqui, né, no CDTN, e para a gente dar umas voltas com eles, mostrar os laboratórios, como é que estão as coisas novas, para mostrar para eles aquilo que eles construíram e que nós estamos continuando. Inclusive, quando a gente recebeu visita de escolas aqui no IPR, é tão bacana que o menino fala assim, ele vê no meu crachá e fala assim, ô Santiago, o vovô trabalhou aqui. Aí eu falo assim, seu avô? Quem era seu avô? Eu falo assim, meu avô fulano e tal. Eu falei, seu avô trabalhou, seu avô ajudou a construir tudo isso aqui. Que beleza. Aí os meninos lá falam assim, mas seu avô trabalhou aqui, seu tio trabalhou aqui, o seu vizinho trabalha aqui. É bacana isso. Hoje mesmo eu fiquei sabendo, até uma menina que faz estágio, ela é sobrinha de fulano, ela é isso. É bacana, né, a gente saber que essas pessoas conhecem. Então vamos trazer os netos, trazer alguma esposa, trazer as pessoas para conhecer o centro, né, Ladeira? Isso está no nosso horizonte, né? As meninas da comunicação sabem disso, sim, né? Uhum. A gente está aos poucos levando as nossas coisas aos aposentados, né? Já começamos a fazer ação para que, por exemplo, essa ferramenta de comunicação que nós estamos usando hoje, que é o podcast, chegue também aos aposentados. Nós estamos preparando ainda para esse ano mais uma edição do nosso Portas Abertas, né? E são oportunidades que a gente tem de trazer os nossos aposentados. Os nossos fundadores. Infelizmente, nos últimos anos, né, a pandemia nos proibiu de fazer isso, né? Nós agora que estamos, vamos dizer assim, desvencilhando das amarras que a pandemia introduziu na instituição, né? Mas a gente tem isso em alta conta e vamos providenciar ações nesse sentido. Com certeza, é isso aí, vai ser muito bacana. Verdade. Vocês têm alguma história engraçada ou marcante desses mais de 50 anos de CDTN para compartilhar com a gente? História tem, né? Eu posso começar. Eu sei que nós temos mais. Eu vou começar, mas sem muita coisa assim. Eu vou começar. Nós tínhamos aqui uma publicação aqui, eu era da gráfica na época, 74 no momento, e a gente tinha o Bertô, né, que trabalhava com a gente. O Bertô era da Escola de Belas Artes, gostava de fazer muito desenho, e a gente tinha um jornalzinho. Então a gente escrevia no jornal, a gente chegava lá e escrevia e contava os casos, até que nós tínhamos um administrador aqui, São Nazareno nos chamou lá na sala dele para a gente conversar, porque nós estávamos fazendo matéria, contando história, e essas histórias que a gente contava, a gente estava colocando o nome das pessoas. Então a gente escreveu uma história e colocou o nome de pessoa. Aí nos chamou lá, fomos lá na administração, começamos falando, não vamos fazer isso mais não, mas não vamos continuar com o jornal. Aí foi a hora que nós começamos a escrever as mesmas histórias, e a gente escrevia assim, por exemplo, falava que o pé de porco, falava que o surubim, falava que o lobinho, o lobão, o coiote, o nome dos nossos personagens, todos eram esses aí. Então a gente criava... Para fugir da censura de São Nazareno. Então isso aí falou assim, desse jeito pode. A gente tem até um caso até específico, que eu botei de rir, ele até hoje é conhecido. A gente escreveu uma matéria, uma historinha, e em vez de a gente colocar o nome do Wagner, Wagner é um amigo nosso, em vez de colocar Wagner, nós escrevemos Ringal. Aí nós começamos a pôr os nomes de trás para frente, entendeu? Aí as histórias foram fluindo. E a gente tinha essa tiragem de jornal, todo mês saía um jornalzinho com esses nomes tudo trocados. Chegar ao ponto de chamar o Paulinho Bactéria não, doutor Bactéria. Esse tudo virava doutor. Era desse jeito, tem muita história. A gente trabalhou muito em regime assim, praticamente 24 horas, quando a central de Angra 2 estava para entrar em funcionamento. A gente fazia teste de comissionamento para caixas de passagem, que são equipamentos eletrônicos que iam ser montados em Angra 2. Então,
a gente, no laboratório de termohidráulica ali, no prédio 2, a gente fazia esses testes e eles duravam, às vezes, uma semana sem parar. E tínhamos equipe e íamos revezando. Eu cheguei a passar uma passagem de ano no engarrafamento ali na barragem da Pampulha, porque eu saía aqui do serviço para passar, nós íamos, as nossas esposas estavam esperando na casa do Moisés, né, para a gente passar o Réveillon com eles, nós não passamos, deu meia-noite, passou 1 hora e nós presos no engarrafamento aqui na barragem, porque não tinha essa facilidade de trânsito. Então, nesse laboratório, às vezes à noite, né, as máquinas estavam funcionando, mas as luzes apagavam e tal, e ainda tinha os guardas que ficavam, em cada prédio eles ficavam. Hoje tem alguns prédios que ainda guarda aquele balcãozinho onde o guarda ficava. E o Ricardo Ferracini, que era um amigo nosso, né, que era técnico em eletrônica, ele estava no nosso laboratório, e o ar comprimido vinha do laboratório de lá, que era da Miriam Paiano, né? E aí a gente precisava do ar comprimido e deu numa hora lá que o ar comprimido acabou e o compressor do lado de lá não estava ligado. Aí o Ricardo saiu numa carreira naquele prédio, corredor longo do prédio 2, e para ligar o compressor do outro lado, e o guarda caiu da cadeira quando o Ricardo passou de noite. O guarda assustou, caiu da cadeira, né? Mas é que são muitas histórias. Essa história tem muito mais molecagem também, né? Molecagem, mas tudo com muito respeito e com muito cuidado. Foi que passou isso aí mesmo, com certeza. Tem bastante. A gente tem muitas histórias. A gente vive, é a vida nossa. É a vida. É o que o Santiago falou. 53 anos e 8 meses, É muito tempo, Muita coisa. A gente sempre fala, né, do passado do CDTN, então a gente contou todas essas histórias, todas com muito carinho, muito orgulho, mas eu queria saber o que vocês esperam para o futuro do centro, né, com relação às pessoas, aos serviços, às pesquisas. Isso é uma ladeira aí. Nossa. Olha, eu tenho comigo uma meta, né? A minha meta enquanto eu puder contribuir para que essa instituição aqui permaneça atuante da maneira que está e que consiga melhorar, eu vou estar aqui contribuindo. Então, tudo que as atitudes que eu tomo aqui como diretor do CDTN visam isso, porque eu tenho um compromisso de vida com essa instituição. Minha vida passou aqui, eu criei meus filhos, meu neto, trabalhando no CDTN. Eu não sei o que é outro emprego, você está entendendo? Eu saí da faculdade, o meu primeiro emprego foi aqui no CDTN e eu sempre fiquei aqui, nunca passei por outro emprego. Antes de me formar, eu tinha lá meus empregos, que era sobrevivência, né? Mas como emprego, como profissional e tal, eu fui sempre aqui. Então, isso eu posso até, vamos dizer, estar sendo piegas, mas isso é um compromisso que eu tenho com essa instituição. O que ela me proporcionou faz com que eu assuma um compromisso de que, enquanto eu puder, enquanto força tiver, eu vou conduzir e estiver conduzindo, mesmo fora da condição do CDTN como diretor, eu vou estar pensando na sobrevivência dessa instituição como instituição, porque ela é uma instituição importante para o país. Ela é uma instituição extremamente importante para Minas Gerais, é a única instituição que cuida de desenvolvimento de tecnologia nuclear aqui no estado, não tem outra, tá certo? Então eu creio que nós temos muito ainda como instituição a fornecer para a sociedade brasileira. Então é um compromisso nosso. E para isso nós estamos trabalhando aí no planejamento estratégico para o período 2024 a 2027, que talvez seja o último período meu, sempre pensando nisso, né? Nós sempre pensando nisso. E agora, né, essas coisas, esses aspectos sociais de boa convivência, de preocupação com o meio ambiente, sempre o CDTN teve, mas nunca pôde, vamos dizer assim, explicitar isso, porque não existiam ferramentas, né? E a partir de 2015, a Organização das Nações Unidas estabeleceu a Agenda 2030, com 17 objetivos estratégicos, né? E o objetivo da Agenda 2030 é que no ano de 2030 a fome estaria
a fome, as questões ambientais estariam com ferramentas para serem combatidas, né? E isso aí, nesse planejamento, a gente deixa muito claro da adesão do CDTN à Agenda 2030 da ONU, ou seja, todas as nossas atividades, todos os nossos projetos, eles têm que ser pensados na qualidade de vida da sociedade, da população, que afinal de contas é quem nos sustenta, né, através dos seus impostos e tal, né? Então, nós temos que desenvolver aqui na nossa instituição, já estamos fazendo, mas vamos aprimorar, né, projetos que contribuam, né, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, esse o nosso compromisso de futuro, e eu espero que a gente tenha força e que consiga, né, com certeza, atingir esses objetivos. E esse compromisso, você falou do futuro de pessoas, aí nós temos aí, né, o pessoal muito bom que está chegando, o pessoal da iniciação científica, né, o pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado, as bolsistas, né, os colaboradores, tem muita gente com compromisso, e a instituição é crescimento com respeito e dignidade, com certeza. Não tem como fugir disso, não. Nós não temos notícia, né? Nunca documentamos isso. Documentamos uma vez só, ao ano de 2021, né? Através de uma pesquisa sobre diversidade aqui no CDTN. Mas nós não temos nenhum caso de segregação por sexo, por raça, por cor. Nós convivemos todos como se fôssemos, como deveria ser, como se fossem todos da mesma matiz, tá certo? Isso aí é um dos grandes valores da nossa Com certeza. Nesse meu tempo aqui, eu posso desrespeito às senhoras ou aos jovens, nunca teve isso. As visitas dos pessoal que nos chegam aqui também, com muito respeito, com muita educação, e tudo é desse jeito mesmo. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Para mim é uma alegria imensa poder comemorar mais um aniversário do CDTN, que é uma instituição que me acolheu muito bem. Muito obrigada ao Ladeira e ao Santiago por terem compartilhado as suas histórias com toda a nossa comunidade. E muito obrigada a todos que nos ouviram. Foi um prazer conduzir esse podcast aqui hoje e nós nos encontramos em uma próxima. Eu agradeço, viu, Alice? Agradeço a você, agradeço ao Ladeira. Foi com muita satisfação, né, e alegria da gente estar nesse bate-papo aqui, né? Foi muito bom. Obrigado. Recordar, já dizia lá o poeta, né, é viver, né? Então a gente vive um pouco mais quando a gente recorda o passado. Né? O passado ele não foi feito só para você aprender a não cometer os mesmos erros, né? Ele foi feito também, no meu modo de entender, para indicar para a gente, a todo momento, a toda hora, em qualquer ponto da vida, novas direções, né? Que erra aquele indivíduo, aquele ser humano que acha que a direção é única. A direção não é única, tá certo? Você tem que corrigir rumos, né? O mundo muda, né? Muitas vezes, hoje eu tenho muito diálogo com meu neto de 14 anos, né? E eu observo algumas coisas. Meu neto é exímio com o computador, com o celular e tal, mas meu neto não sabe amarrar o cadarço do sapato. Ele não tem habilidade, mas ele não foi treinado para isso. Né? Ele não foi treinado para isso, ele foi treinado para outras coisas. Então, é isso que eu falo, isso é que nos ocasiona, que nos provoca e que nos leva a mudar de rumo sempre. Né? Entender que o mundo é o mesmo, mas que a gente tem que estar atento para as mudanças da maneira com que as pessoas convivem, da maneira com que o ambiente muda e que as pessoas mudam também, para que a gente tenha sucesso nos propósitos da gente. Então, eu estou aqui muito feliz, né, de estar aqui nesse podcast para comemorar os 71 anos do CDTN, e como eu já disse, para mim uma honra ser diretor dessa instituição. Eu comecei como estagiário e vou terminar minha vida como diretor. Então, isso aqui, para mim, não tem valor. Tá certo? É isso aí, parabéns.